Fala pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, todo mundo com saúde, para a gente dar prosseguimento aqui à aula de segurança do trabalho para administração, para recursos humanos, né? Essa é a nossa 11ª aula, né? Porque as duas últimas aulas vocês tiveram atividades na faculdade, não foi isso? Vocês fizeram a avaliação interdisciplinar, depois vocês fizeram a avaliação da disciplina, né? Então nós não tivemos aí duas aulas do nosso cronograma por causa dessas atividades, mas já estavam bem elaboradas, já estavam bem divididas e bem planejadas essas aulas. Então a gente está aqui na metade do curso, né? Na metade do curso, já salvo engano, esse horário vocês já devem ter as notas, né, da atividade, das médias que vocês ficaram. E agora a gente vai começar a trabalhar com vocês, dar prosseguimento ao trabalho, né, nessa disciplina de segurança do trabalho aí para a Universidade de Ibirapuera, no campus da Chácara Flora, em São Paulo. E o que a gente viu no nosso primeiro bimestre até agora, né? A gente começou lá falando sobre o nosso ordenamento jurídico como um todo, né? Desde a Constituição Federal até as normas infraconstitucionais, dentre elas a CLT e as leis esparsas, né? A gente verificou aquele escalonamento de Hans-Kelsen, né, de uma norma superior às demais, e essa norma cria regras para a criação das demais, tá, para dar legitimidade às demais. A gente verificou também como que surgiu essa questão da consolidação das leis do trabalho, das nossas leis específicas através dos princípios, né? Os princípios a gente verificou que são utilizadas quando a lei específica não trouxer um entendimento claro, um entendimento específico, a gente vai utilizar os princípios. Se dentro do nosso ordenamento jurídico não tiver nenhum trânsito em julgado, nenhuma matéria já esclarecida pelos tribunais superiores, né? Então a gente vai buscar lá na fonte, vai buscar os juízes, né? Os magistrados vão buscar lá na fonte. A gente verificou também, veio verificando a questão do empregado e o empregador, né? A gente classificou, viu as diferenças de um e de outro, vimos como pode ser um e como pode ser outro, o que a lei especifica que deve ser, né? A gente também viu a diferença e as características de uma relação de emprego, que é diferentemente de uma relação de trabalho, né? Relação de trabalho a gente verificou que é mais ampla, é gênero, já uma relação de emprego tem que ter aqueles requisitos, né? A gente aprendeu lá subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade, tem que ser pessoa física, né? A gente veio também estudando acordos coletivos, acordos individuais, acordos sobre convenções coletivas entre sindicatos, né? A gente também trabalhou bastante aí algumas leis específicas, mais precisamente aquela que vocês como administradores, vocês como recrutadores, como responsável pelo departamento de recrutamento e seleção de recursos humanos, vão se deparar no seu dia a dia. A gente começou lá de trabalhos especiais, a gente falou sobre o teletrabalho, a gente falou da lei específica do estágio, a gente falou do menor aprendiz, a gente falou do menor, do trabalho do menor, a gente terminou as leis específicas falando da proteção do trabalho da mulher, principalmente no que tange quando a mulher está grávida, naquele período gestacional, né, quais são as suas garantias, os seus direitos, né, principalmente quando a gente quer desligar algum funcionário, a gente também verificou isso, que a gente vai ter que pagar ou não, né? E nas últimas aulas a gente veio trabalhando a questão do contrato de trabalho, né? Então essa segunda parte da nossa disciplina a gente vai falar especificamente sobre o contrato de trabalho, e a gente já iniciou lá falando
sobre as características do contrato de trabalho, né? A gente falou sobre a classificação dos contratos de trabalho e hoje especificamente, não hoje, mas nessa semana, né? Porque isso aqui é uma apresentação da disciplina, a gente sabe que é uma apresentação da disciplina, não é uma aula, né? É a apresentação da disciplina que vai ser discutido na semana. A gente vai discutir na semana os elementos que compõem um contrato de trabalho, porque na aula passada a gente verificou que o contrato de trabalho ele é classificado de diferentes formas, ele pode ser tácito ou expresso, ele pode ser verbal ou escrito. A gente verificou a questão da informalidade do contrato de trabalho, né? A gente verificou que a regra do contrato de trabalho é que ele seja por prazo indeterminado, mas também existe aqueles contratos de trabalho por prazo determinado, e a nova legislação de 2017, né, da CLT, trouxe aí o reconhecimento do trabalho intermitente, né? Aquele trabalho intermitente onde eu tenho todos os requisitos aí precisamente de uma relação de emprego, mas tanto subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoa física e pessoalidade, eu tenho esses requisitos, só que não necessariamente essa habitualidade é diária. Eu posso ter passado algum tempo sem prestar o serviço, né? Nas nossas aulas anteriores a gente veio falando sobre a questão principalmente daquele pessoal que trabalha na lavoura, né? Que faz contrato por temporada, né? Esse contrato por temporada, né, entre aspas, a temporada, é um contrato intermitente, né? A gente está lá no nosso artigo 443, que fala que contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, né? Aquela questão de escrito mesmo, né? Verbalmente ou por escrito por prazo determinado ou indeterminado ou por a prestação de serviço intermitente, né? E lá no nosso artigo 443, lá no parágrafo 3º, ele traz o conceito de trabalho intermitente, que ele fala lá que considera-se trabalho intermitente o contrato de trabalho do qual a prestação de serviços há todos os requisitos da relação de trabalho, só que ele é prestado de forma periódica, né? Então, por isso que eu dei aquele exemplo da lavoura, né? Então, eu tenho todos os requisitos, tenho aqueles nossos requisitos, o SHOP, né, de subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade, pessoa física, todos os requisitos de uma relação empregatícia, e ele é um contrato de trabalho intermitente, tá certo? Terá aí pedidos, né, períodos de atividade e períodos sem atividade. No caso de uma plantação, vamos dizer aí, que a pessoa vai lá, vai trabalhar 2 meses para plantar, fazer o preparo do solo, fazer o plantio das sementes, e só daqui 6 meses ele volta para colher aquelas plantas, né, aquelas frutas, aquelas coisas, vamos, hortaliças, né? Então, depois de 6 meses eles voltam, né, para fazer a colheita daquele material. Depois eles têm aí, vamos dizer, 4, 5 meses de colheita, né, e depois mais 2 meses para fazer um novo plantio, né? Então você percebe que é um contrato de trabalho intermitente. E aí, quando a gente fala de trabalho intermitente, a gente tem que entender as características desse trabalho intermitente. A primeira característica que a gente verifica é que ele precisa ser registrado em CTPS. Olha que diferença, né? Antigamente, os outros contratos, ele pode ser até verbal. O contrato intermitente não, ele tem que ser escrito, ele tem que ser reduzido a termo, eu tenho que assinar, vocês, para terem segurança, vocês precisam assinar a CTPS do trabalhador, tá certo? E lá na CTPS, quando vocês registram, está escrito lá que no período da inatividade não tem contraprestação financeira, né? E também não conta tempo de serviço, ou seja, se eu trabalhei 6 meses, fiquei 3 parado até a lavoura florescer, esses 3 meses eu não vou receber e também não vou contar tempo de serviço. Vamos tirar a lavoura? Vamos tirar a lavoura aqui, vamos trazer mais para o polo de São Paulo aqui.
Professor, dá um outro exemplo de trabalho intermitente, a questão dos professores. Tem muitos professores que prestam serviços em várias instituições, né, em várias universidades, várias faculdades, e às vezes, por não ter uma agenda, não ter espaço na agenda, ele não vai lecionar naquela determinada faculdade, mas ele continua tendo vínculo com a universidade. Só que naquela universidade que ele não lecionou, por falta de tempo, ele não vai receber o salário e também não vai contar não vai contar tempo de aposentadoria, o seu tempo de serviço, né? Aí uma pergunta que vocês podem me fazer é assim: professor, se o contrato de trabalho é intermitente, eu tenho parte que eu trabalho, parte que eu não tenho, que eu fico sem trabalhar, o trabalhador pode ter quantos contratos de trabalhos intermitentes? A lei não fala, a lei só diz que ele pode ter outros contratos intermitentes, justamente para que ele consiga trabalhar o ano inteiro, né? Lembra que o ordenamento jurídico da relação de trabalho sempre visa a proteção do trabalhador? Então eu protejo, o legislador pensou, eu vou proteger o trabalhador dando a ele a opção de trabalhar o ano todo. Então, se ele trabalha o ano todo, ele pode trabalhar 2 meses em uma universidade, ele pode trabalhar, vamos colocar aí, ele pode trabalhar um semestre em uma universidade, um semestre na outra universidade, certo? Pode trabalhar um bimestre em uma universidade, um bimestre na outra universidade. Eu posso trabalhar na lavoura de uma fazenda em um período, numa fazenda de morangos em um período, numa fazenda de caju em outro período, e assim sucessivamente, tá? Então, as 3 características básicas, quando eu falo para vocês de trabalho intermitente, que a gente vai discutir em aula, essas são que a primeira tem que ter um registro, a segunda, no período de inatividade eu não recebo, o trabalhador não recebe e também não conta tempo de serviço, e também é possível ter outros ou vários outros contratos de trabalho intermitente, tá certo? O nosso artigo 452A da CLT, ele traz que o contrato de trabalho intermitente deve, eu grifei isso para vocês lá, ele deve ser por escrito. Por que eu grifei como deve? Porque pode ser que vocês se deparem com situações onde a pessoa fala assim, será que não pode fazer um contrato verbal? Porque o contrato verbal, um contrato de trabalho verbal, ele é lícito, tudo bem, ele é lícito. Agora, o contrato de trabalho intermitente, ele não é lícito se for feito de forma verbal. Por quê? Porque a própria legislação descreve o verbo como dever e não poder, certo? Outra característica importante é que mesmo que esse contrato de trabalho seja intermitente, o valor mínimo da hora trabalhada e ser pago a esse trabalhador deve ser no mínimo equiparada ao salário mínimo, né? Hoje está em torno de R$ 1.100, então eu verifico qual é o valor da hora desse trabalhador para dar esse valor no mínimo para ele, tá? Então essa é uma das características. O empregador, ele lá no parágrafo 1º do 452A, ele estabelece que o empregador ele pode convocar o trabalhador para prestar esse serviço por meio de qualquer forma de comunicação. Ele pode convocar o trabalhador para prestar esse serviço por qualquer meio de comunicação eficaz, via WhatsApp, via e-mail, via telefone, mensagem de texto através de um aplicativo específico. Foi eficaz? Eu posso chamar essa pessoa para trabalhar na data específica, certo? O empregador, quando ele recebe aquela notificação de preciso de um professor, por exemplo, preciso de um professor para o semestre tal, a partir do momento que eu recebi aquela notificação no meu celular, no meu e-mail, nas minhas redes sociais ou mesmo por telefone, eu tenho no máximo um dia útil para responder aquele chamado, tá certo? Se eu não responder ao chamado,
equipara-se que eu não aceitei o chamado, tá certo? E aí o empregador pode contratar uma outra pessoa, tá certo? Uma outra questão que eu quero que vocês entendam no trabalho intermitente que a gente vai discutir é que a recusa do funcionário em não prestar o serviço em determinada época não convalida a sua dispensa por justa causa, não convalida, por exemplo, um abandono de emprego, não é uma recusa, não é uma afronta à subordinação, tá? Então, se eu contratei, se vocês contrataram um trabalhador intermitente, tá certo? Para trabalhar, seja ele um professor ou qualquer prestador de serviço, e aí ele falou para você, ele respondeu para vocês que ele não pode ir naquele determinado período, vocês não podem mandá-lo embora por subordinação, né? Por insubordinação, não pode colocar aí, aplicar a ele uma justa causa, tá certo? Outra coisa, que vocês podem me perguntar é a questão, professor, e se o trabalhador aceitar, né, o trabalho intermitente, vou lá, vou fazer, vou prestar a aula, vou lecionar essa aula no segundo semestre de 2021, e aí eu vou simplesmente não apareço. O que aconteceu? Eu, empregado, eu deixei de prestar o serviço, tá certo? Então eu descumpri a minha parte no contrato intermitente. Quando isso acontece, eu sou obrigado a pagar uma multa de 50% do valor que eu iria receber ao empregador, tá? Então, se eu aceitei o emprego, não fui prestar o serviço, automaticamente eu já tenho que pagar 50% do valor que eu teria para receber se lá tivesse ido trabalhar. Isso a título de multa, tá? Isso também pode acontecer com relação ao empregador, tá? Fiz o chamado, a pessoa veio, o professor veio e simplesmente eu falei assim, não quero mais esse professor aqui. Bom, se você não quer mais esse professor, pelo menos você tem que me pagar a multa, né, de 50%. Essa multa veio a partir de 2017, tá? A partir da nossa reforma trabalhista, lá da Lei 13.467 de 2017, que trouxe essa penalidade como multa, porque antigamente só tinha esses tipos de multa, esses tipos de penalidade. Uma advertência, uma suspensão ou desligamento por justa causa. E aí você fala assim, como que eu vou dar advertência para uma pessoa que não veio trabalhar na questão do trabalho intermitente? Como que eu vou suspender se a pessoa não veio trabalhar e o trabalho é intermitente? Como que eu vou dar justa causa se não que a pessoa faz jus ao trabalho intermitente? Qual é o argumento que eu tenho como empregador? Eu não teria como. E aí a nossa legislação veio a partir de 2017 trazer essa nova penalidade da multa, tá certo? Férias no contrato intermitente. Eu tenho férias? Tenho direito a férias? Tem direito a férias, tem direito a FGTS, tudo que tem numa relação de emprego, o trabalhador do contrato intermitente faz jus a elas. A gente vai discutir isso na aula presencial. E quando termina o trabalho intermitente, fim da prestação de serviço do contrato intermitente, né? O que faz jus? Eu faço jus. Terminou o contrato intermitente, terminei, não vou mais prestar o serviço. Eu vou fazer jus à minha remuneração, vou fazer jus a férias proporcionais, eu vou fazer jus ao 13º, a repouso semanal não remunerados e outros adicionais aí que a lei estabelece, tá? Que a gente vai discutir na aula presencial, tá certo? Trabalhador intermitente também faz jus ao FGTS e a gente nessa aula dessa semana a gente vai falar sobre os elementos do contrato de trabalho, né? Então, na nossa legislação, tudo para ser legal, para ter eficiência, eu tenho que analisar
aquilo que a gente verificou nas primeiras aulas de escada ou escala pontiana, né? Então eu tenho que ter lá um objeto válido, lícito e que produz efeitos, né? Eu tenho existência, validade e eficácia. Então o objeto, o contrato tem que existir, tá certo? Ele tem que, para existir, ele tem que ser válido. Depois que ele existiu, passou a ser válido, aí ele passa ele passa a ter eficácia, ele passa a produzir efeitos. Nessa escala, se acontecer algum problema, algum vício de existência, algum vício de legalidade, aí esse contrato é nulo, tá certo? Então, o que traz os requisitos de validade no contrato de trabalho? A primeira coisa, eu posso contratar só com aquela pessoa que é capaz. Não foi isso que a gente verificou em algumas leis específicas lá atrás? E quando que a pessoa passa a ser capaz? Passa a ser capaz com 18 anos, né? Aquela capacidade plena com 18 anos, tá certo? Então, posso contratar com um agente capaz, ou a forma da contratação, a forma de trabalho, a forma da atividade tem que ser uma forma prescrita e não defesa em lei, ou seja, a lei não pode proibir que seja contratado, tá? E o objeto do contrato, a atividade em si, tem que ser lícita para ter existência, validade e eficácia, tá? Qualquer coisa que foge a isso, o contrato é nulo ou é anulado. Professor, de onde que vem o agente incapaz? Do Código Civil? Não, o Código Civil ele veio depois da Constituição Federal, não foi isso? De 1988 é a nossa Constituição. E como a gente estudou o nosso ordenamento jurídico de uma forma legal, que ficou fixada no entendimento de vocês, que a Constituição é a norma maior, é a carta magna do nosso Estado, todas as leis devem obediência, vou colocar obediência entre aspas, devem obediência a ela, né? Então é ela, a Constituição Federal, lá no seu artigo 7º, inciso 33, que estabelece que o agente capaz, ou a pessoa para ser capaz, a pessoa tem que atingir os 18 anos. Se ela não atingir os 18 anos, vocês vão me perguntar assim, professor, mas nas aulas anteriores a gente estudou o trabalho do menor específico de 16 a 18 anos. Então, lembra que a gente chegou à conclusão que de 16 a 18 anos o menor é relativamente incapaz, e se ele é relativamente incapaz, ele tem que ser representado ou pelos seus tutores ou pelos seus representantes legais, no caso os seus pais. Então, se ele for representado, aí eu posso contratar, mesmo que essa capacidade seja uma capacidade relativa, tá certo? E vocês vão explicar para mim também, vão falar sobre a questão do menor aprendiz, que pode ser contratado a partir dos 14 anos e depois ainda, né, suprir aí a questão dos 18 anos até os 24 anos, né? Por quê? Porque o contrato de um aprendiz é uma lei específica, né, que a gente estudou. Por isso que o cronograma do estudo está vindo dessa forma, de uma forma bem escalonada, para vocês irem entendendo aonde que entra cada parte. Então eu já sei que o contrato de trabalho do aprendiz é um contrato de uma legislação à parte. Eu posso contratar um jovem aprendiz desde os 14 até os 24 anos. Então olha que interessante. A pessoa se tornou capaz, mas ela continuou sendo aprendiz. Tá? Agora, eu não posso contratar o aprendiz dos 14 aos 24 anos como aprendiz. Aí não. Por quê, professor? Porque lembra? Até foi uma questão de prova, a diferenciação. O contrato de aprendizado tem duração máxima de 2 anos. Então, posso contratar um aprendiz com 22 e ele fica até os 24. Dos 20 ele fica até os 22, dos 14 até os 16 e assim sucessivamente. Tem exceção, professor? Lógico que tem exceção. Aquelas pessoas portadoras de necessidades especiais que vocês bem sabem que pode aí ultrapassar a idade dos 24 anos, que daí não vai contra
o nosso ordenamento jurídico. Passar quanto, professor? Passar quanto a lei não especifica. Se a lei nos especifica, o que a gente aprendeu nas nossas primeiras aulas? A questão do princípio, né? Então eu vou lá e vou verificar qual é o princípio que eu vou colocar nesse caso. O princípio básico, né, da razoabilidade. É razoável a pessoa que tem essa limitação ficar trabalhando como jovem aprendiz até os 30 anos, até os 40, até os 50? Tem que ver caso a caso. O magistrado vai ver, vai fazer essa verificação caso a caso, tá certo? Professor, eu ainda não entendi o que é forma prescrita e não defesa em lei. A forma prescrita e não defesa em lei é aquilo que admite-se a pactuação, a contratação, desde que a lei não diga o contrário, ou seja, desde que a lei fala não pode fazer esse contrato de trabalho, tá certo? A regra é que o contrato de trabalho não exige uma formalidade, salvo os contratos de trabalho do aprendiz, do estagiário, trabalho intermitente, né, que tem uma formalidade maior, mas a regra, o contrato de trabalho é uma relação formal. Posso fazer até aceitar o contrato de trabalho de forma tácita ou mesmo verbal, né? Então, essa é a regra, tá? Só que o objeto da contratação tem que ser lícito. O objeto lícito é aquele que a lei não diz que é ilícito, porque no direito você faz o que a lei determina que você faça, ou você faz aquilo que a lei não proíbe que você faça. Então, o que é um objeto lícito? É aquele objeto, aquela atividade que está em conformidade com a lei, né? E o objeto ilícito? Quando eu faço um contrato de trabalho que o objeto é ilícito, o contrato de trabalho é extremamente nulo. Sendo nulo, ele não garante qualquer tipo de direito, certo? E por que ele é nulo? Por que ele é um objeto ilícito? Porque ou ele é um contrato de trabalho de objeto ilícito de uma forma contraventora, né? Vou colocar a palavra crime aqui de menor repulsa por parte da sociedade, tá certo? E o crime propriamente dito, a lei que vai falar contravenções são infrações penais de menor potencial ofensivo, né? E o crime é aquele crime mesmo que é de maior potencial ofensivo, né? No caso aí a gente verifica bastante na questão de relações de trabalho, questão de estelionato, questão do desrespeito dos crimes de código de defesa do consumidor, né, crimes administrativos, crimes empresariais. A própria lei estabelece que crimes são esses, né? Mas agora olha o que é interessante. Eu vou dar um exemplo de objeto ilícito, e o que eu quero que vocês entendam é que o objeto ele pode ser lícito e ele é ilícito, o objeto ele é ilícito e ele é ilícito mesmo tendo uma subordinação, uma habitualidade, uma onerosidade, uma pessoalidade, uma pessoa física, ou seja, o mesmo objeto sendo ilícito, ele pode ter os requisitos da relação empregatícia e mesmo assim ele não vai ser reconhecido na consolidação das leis de trabalho, não vai buscar aí a pessoa que sofreu algum tipo de dano, não vai buscar reparação na justiça trabalhista, tá certo? O que a gente verifica de objeto ilícito e que tem todos os requisitos de uma relação empregatícia são os apontadores do jogo do bicho, né? A gente verifica que em grande parte do solo nacional aqui, principalmente das grandes capitais, sempre tem lá uma pessoa que faz apontamento do jogo do bicho, né? E esse apontador, ele tem subordinação, porque ele está trabalhando para alguém, ele presta contas para alguém. No caso aí eu vou colocar entre aspas a palavra bicheiro, né? O apontador presta contas ao bicheiro, e aí além da subordinação ele tem a habitualidade, todo dia ele está lá na venda, todo dia ele está lá na padaria, todo dia ele está lá no ponto de venda de jogo de bicho, né? Ele tem, além da subordinação, além da habitualidade, ele tem a onerosidade, porque ele não está ali de graça, ele está recebendo
para prestar aquele serviço, ele é uma pessoa física, né? Não é uma pessoa jurídica que está ali fazendo o jogo, e também ele presta serviço de forma pessoal, é ele que vai fazer os apontamentos do jogo do bicho. Então percebam, eu tenho os requisitos de uma relação de emprego, só que eu não posso, eu como, vamos dizer que eu seja o apontador do jogo do bicho, eu posso pleitear, buscar um vínculo empregatício com o bicheiro? Claro que não. Por quê? Porque o objeto é ilícito. A gente sabe que o jogo do bicho é uma contravenção penal, é uma infração penal de menor potencial ofensivo que estabelece os tribunais, não é certo? Outra questão, outro exemplo clássico, né? É aquele exemplo para quem assistiu aquele filme nacional que foi muito comentado, Cidade de Deus tinha, mas Tropa de Elite ficou bem evidente essa função do fogueteiro, né? O fogueteiro que avisava os criminosos que a polícia estava chegando e coisas do tipo. Ele tinha todos os requisitos para buscar ou para pleitear uma indenização trabalhista, né? Mas por que ele não faz isso? Duas. Primeiro, porque o objeto é ilícito, né? E segundo, porque ele não quer morrer, né? Então, quando eu tenho um objeto ilícito, tá certo? O contrato de trabalho não gera qualquer tipo de direito. O trabalhador sai com uma mão na frente e outra atrás. Nenhum tipo de direito adquirido. Eu tirei isso da minha cabeça? Não. Eu tirei isso da orientação jurisprudencial, a SBI 1 de 1999, do Tribunal Superior do Trabalho, tá? Ela estabelece lá que o objeto ilícito, o contrato é nulo, não gerando qualquer tipo de direito adquirido, tá certo? Agora, uma coisa que eu quero especificar para vocês são duas questões específicas de trabalho proibido, tá? O objeto é lícito, só que há uma afronta ao ordenamento jurídico brasileiro. Como assim, professor? O objeto é lícito e há uma afronta ao ordenamento jurídico. O objeto é lícito. O que é violado são as normas de direito. Então, vamos dizer aí, eu posso colocar um trabalhador menor, contratá-lo como frentista de posto de gasolina? A gente já estudou essas leis, a gente verificou que para nossa segurança jurídica eu não posso. Por quê? Porque colocar um menor para trabalhar como frentista, ele vai ficar exposto à insalubridade ou mesmo a um trabalho extremamente perigoso. Por quê? Porque a bomba pode explodir, não é isso? Então eu posso colocar o menor para trabalhar lá? Não. Mas e a função de frentista? É um objeto lícito? É um objeto lícito. E o contrato de trabalho do frentista é um objeto lícito? É um objeto lícito. Só que o que atrapalha aí foi justamente a contrariedade às normas do direito. Quer ver uma outra para título de exemplo? O trabalho do policial militar. Como assim, professor? Policial militar? Policial militar é um servidor. Policial militar trabalha para o Estado, é um braço do Estado. Correto, se vocês estão corretos, sim. O policial militar é um servidor público, né? Ele trabalha para o Estado, se faz presente no poder imperativo do Estado para fazer com que os cidadãos andem com segurança, né? E cumpram as leis. Só que não é difícil nós encontrarmos policiais militares fazendo segurança, né? Trabalhando em segurança em alguns condomínios, fazendo segurança particular, trabalhando de segurança em mercado, trabalhando de segurança em algumas casas noturnas e coisas do tipo. Isso é normal, né? Isso é extremamente normal na nossa sociedade. Não é aceitável para o Estatuto da PM. O Estatuto da PM ele proíbe isso, tá? Só que nós somos do Estatuto da PM? Não, nós somos da legalidade, da segurança de trabalho, tá certo? Da CLT. Então, se o profissional, se o policial militar prestar serviço de segurança para um mercado
e tiver subordinação, tiver habitualidade de a cada 2 dias ele volta, porque a habitualidade não é aquela questão de ir todos os dias. A habitualidade eu posso ir 1 vez por semana, 2 vezes por semana, isso é indiferente, né? Eu vejo isso até quando eu falo sobre o trabalho intermitente. Então, se o policial militar tem subordinação, tem habitualidade, tem onerosidade, é pessoal e é ele que está prestando serviço, ele pode, se eu mandar esse policial embora, esse meu segurança embora, ele tem direito às verbas trabalhistas? Lógico que tem, ele faz jus, né? Eu vou reconhecê-lo como trabalhador, como empregado, e aí eu vou fazer, ele fará jus a todo os seus ganhos, né? Então, se eu for demiti-lo, vou ter que pagar aviso prévio, vou ter que pagar 13º, falhas proporcionais e tudo aquilo que a gente já estudou em aulas passadas, tá certo? Outra questão que eu quero analisar com vocês dentro do objeto lícito ainda é a questão do servidor público, né? Imagina, o Estado contrata pessoas particulares para prestar serviço público, né? Isso não é raro da gente verificar, né? A gente verifica assim, aí muitas pessoas trabalhando em frentes de trabalho que limpam as ruas, né? Para manter as praças arborizadas, a manutenção das praças e coisas do tipo. O Estado pode fazer isso? O Estado pode, né? Mas quanto à contratação, nesse caso o objeto é ilícito. Por quê? Porque a própria Constituição Federal, lá no artigo 37, inciso 2, parágrafo 2º, estabelece que para ser servidor tem que prestar concurso. Então, se a Constituição fala que o servidor tem que prestar concurso, aquele que está fazendo a atividade do servidor está indo contra o ordenamento jurídico. Se eu vou contra o ordenamento jurídico, logo é um trabalho proibido, porque a atividade de, vamos colocar aí, de manter as praças limpas é uma atividade lícita. O objeto é lícito, manter a cidade limpa, objeto lícito. E a pessoa tem maior de 18 anos, é maior de 18 anos, a pessoa assinou o contrato. Então eu analiso de uma forma geral, falo assim, nossa, esse contrato de trabalho está perfeito, só que é um contrato de trabalho proibido porque ele viola as normas de nossa legislação, tá certo? Então, para ficar bem explicado isso, para vocês não fazerem confusão entre trabalho ilícito e o contrato de trabalho proibido, eu coloquei para vocês aí em um slide que fala assim, trabalho ilícito, ele tem ilicitude no objeto, logo, se tem ilicitude no objeto, o contrato de trabalho é nulo, não tendo qualquer tipo de direitos. Se o contrato de trabalho for um contrato de trabalho proibido, eu tenho licitude no objeto, o que é violado é a norma jurídica, e aí gera vínculo e preserva direitos. Tá certo? Eu sei que ficou um pouco corrido, ficou um pouco cansativo como a apresentação da disciplina, né? Mas aí a gente fala com vocês na aula ao vivo, tá certo? Então, um grande beijo para vocês e a gente se vê aí na terça-feira, tá certo? Um beijão.